Perguntaram aqui das teses institucionais aqui de São Paulo, se é bacana ler, ter isso. Gente, com certeza, tá dentro da leitura de lei seca, tá dentro da leitura de uma espécie de doutrina aí, sei lá o que. Enfim, tem que estar lendo. As teses são um compilado do pensamento de vários defensores que vão lá para o encontro e formulam essa tese. Os examinadores daqui de São Paulo são defensores de São Paulo. Em outros estados nem sempre é assim, mas aqui são defensores aqui de São Paulo. É muito provável que eles tenham participado, às vezes anuíram com a tese, às vezes não, mas eles participaram e sabem da existência da tese. As teses representam um grande volume da atuação institucional. Então, é bacana, tá familiarizado. Não são muitas, acho que tá com 100 e poucas, né? E tem que estar sabendo. Até porque, assim, vocês estão aí no dia a dia estudando defensoria, não vai ser tão difícil, porque as teses são factíveis, assim, da ideia de defensoria. Então, tem que estar por dentro. Tem compilado aí no site. Site da instituição, gente. Outra coisa. Quero ser defensor em São Paulo. Site da instituição, tem que entrar, tem que estar por dentro, tem que saber o que está acontecendo. Acompanha, vê quais são os movimentos, quais as ações que estão sendo marcantes. Porque isso vai ter representação, vai ter representatividade na prova também. Mais uma vez, os examinadores também são defensores e vão estar fazendo... Cartilhas. Tem que ver tudo. O site vocês têm que conhecer inteiro. Destrinchar o site e conhecer tudo da instituição, eventos, sempre que puder participar. Participem, conheçam. Já comecem desde agora. Familiarizar. Gente, é isso aí. E a defensoria, a porta é abertona aí, pessoal super bacana. Vale a pena. Então vamos lá, gente. Tem mais uma partezinha aqui de jurisdição pra gente terminar. Dentro lá, a gente estava nos meios alternativos e equivalentes jurisdicionais. Tem uma espécie de equivalente jurisdicional, que a doutrina coloca aí como equivalente jurisdicional, que são os tribunais administrativos. Vocês já ouviram falar? Tribunais administrativos? Tem um aí que tem um nome bem famoso aí, o nome de um técnico aí, bem famoso, o Tite. Tribunal de Impostos e Taxas. É o Tribunal Administrativo dos Tributos Estaduais aqui. Esses tribunais administrativos são equivalentes jurisdicionais. A maioria deles não é obrigatório. Aliás, quase todos não é obrigatório. São tribunais administrativos dentro da jurisdição brasileira. Ao contrário de outros países, você não é obrigado a passar por um tribunal administrativo para depois levar seu caso para um tribunal jurisdicional. Com exceção de um deles. Um deles, de acordo com uma previsão da Constituição, é muito fácil. Se eu der a dica aqui, todo mundo acerta. Tribunal Desportivo. O Tribunal Desportivo tem uma instância prévia obrigatória. Então, para que você leve o caso desportivo, da Justiça Desportiva para o Judiciário, previamente ele tem que ter sido analisado pelo... Já caiu o concurso, eu já vi questão disso, hein? Tem que passar pelos tribunais TJD, STJD. Tem que ter tramitado a ação pelo Tribunal Desportivo. No caso, por exemplo, dos tribunais de impostos e taxas ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF, que é dos tributos federais, que fica lá em Brasília, eles são opcionais. Você pode levar sua demanda para os tribunais administrativos e lá a sua pretensão, a sua questão vai ser analisada sem formar coisa julgada. Por que são equivalentes aqui? Porque eles têm algumas características da jurisdição. A gente falou das características da jurisdição. Eles têm algumas características, mas não todas. Por exemplo, no tribunal, lá no TIT, não forma coisa julgada. Então por que o povo vai? Porque normalmente compensa, normalmente a questão morre ali. Mas se quiser, se perder, pode levar para o judiciário. Então, esses tribunais... em outros também, por exemplo, o CAD, por exemplo, os tribunais de contas, as agências reguladoras, todos esses exercem uma espécie de tutela administrativa com uma forma de equivalente jurisdicional. Mais uma vez, são órgãos que visam também desafogar, também solucionar conflitos por um outro meio, que não pelo meio clássico.
Então, aquela ideia clássica de tribunal resolvendo tudo para nós, para nossa vida, isso aos poucos tem sido um pouco mitigado, tem sido transformado e as pessoas têm buscado, o próprio sistema tem criado meios alternativos de solução. Está aqui dentro desse conceito de tribunais administrativos. Nesse tema, a gente vai entrar agora numa questãozinha bem específica, não é muito aí ligada na área da defensoria. Na magistratura, por exemplo, é bem presente nas provas, mas que é a arbitragem. A arbitragem, que não a de futebol, a arbitragem no direito, ela é regrada pela Lei 9.307 de 2006. 9.307 de 2006, que teve uma alteração recente, em 2015, com alguns pontos específicos bem interessantes, que pode aparecer em prova também, entra dentro aqui da jurisdição, por ser também um ponto que a gente vai falar, se é ou não jurisdição, é um equivalente ou não é jurisdição, tem aqui um debate da doutrina sobre isso. Então vamos lá. O que é arbitragem, gente? Vocês têm ideia, sabem? A arbitragem é aquilo que as empresas grandes fazem? Você faz escolha alguém para solucionar o conflito. Exato. É a solução privada, você escolhe alguém para solucionar seu conflito. O árbitro. Esse alguém é um árbitro. É um terceiro, igual na jurisdição. É uma solução heterocomposta, né? Vai ser impositiva, o árbitro vai impor a decisão sobre as partes, e essa decisão ela é imposta também, tem o caráter da imperatividade também, e ela tem alguns requisitos, né? A lei de arbitragem, no artigo 1º, ela fala que as pessoas capazes podem optar pela arbitragem para dirimir seus conflitos patrimoniais e disponíveis. Foi ali que a gente falou também na hora da solução por meio da composição, das transações. O árbitro pode ser qualquer pessoa de confiança das partes. Quando que é estabelecido a arbitragem? Que hora que as partes escolhem? É antes ou depois? Não, quando você realiza o contrato e zeleta. Tanto faz, gente. Pode ser antes e pode ser depois. Se for antes, é feito por meio de uma cláusula compromissória. É um acordo prévio. Então, isso cai na prova. Às vezes, não muito em defensoria, pouco, mas anota. Cláusula compromissória é um acordo prévio. Ele é feito antes do litígio surgir. É uma cláusula abstrata. Então, eventualmente, caso surja um conflito, nós vamos solucionar esse conflito por meio da arbitragem. Normalmente, gente, a arbitragem surgiu, né? Vai ser a Microsoft versus Google. Grandes empresas escolhendo câmaras arbitrais internacionais sediadas em Londres, em Nova York e tal. Ela é para grandes litígios. Hoje já tem surgido câmaras arbitrais para pequenas. Parece que lá no Paraná tem uma câmara arbitral para pequenos conflitos. E questões hoje também sendo colocadas aí, até relacionadas com casos de consumo, casos de pequenos empresários, pequenos contratos de não grande monta, indo para arbitragem também. É bacana, um meio alternativo. Quem sabe o judiciário não precisa mais, no futuro, ser abarrotado com questões patrimoniais e disponíveis. Talvez, é uma ideia. Enfim. E então, a cláusula arbitral. Essa aqui é do acordo prévio, abstrata, dentro do negócio jurídico. E também pode ser depois, por meio do compromisso arbitral. O compromisso arbitral é um acordo de vontades para submeter a controvérsia já existente. Então aconteceu lá o problema lá entre as empresas e bababá,
Vamos resolver. Gente, no judiciário não, gente. O judiciário é caro, o judiciário é demorado, o judiciário tem uma publicidade muito complicada. O judiciário não compensa para nós. Lá, o juiz não vai fazer a prova que a gente quer, vai fazer a prova que ele quer. O judiciário não é bacana para o nosso conflito. Vamos para arbitragem? Vamos? Eu e você? Vamos? Vamos. Conflito já estabelecido. Então, compromisso arbitral. O contrato de adesão que tem é válido? Então, esse é um ponto. Código de Defesa do Consumidor. Esse é um ponto. Aí que tá. A questão da validade da cláusula arbitral nos contratos de adesão. É uma questão muito polêmica. Alguns contratos têm colocado. O artigo 51, acho que 51 do Código de Defesa do Consumidor veda a inserção, considera abusivo e não válidos, nulos, as cláusulas que imponham sobre o consumidor alguma questão abusiva, alguma questão que vá distanciá-lo dos seus direitos. Por exemplo, se essa cláusula arbitral não tiver, aí está sendo aceita se tiver um campo específico para que ele assine e aceite essa cláusula. Para não passar batido, desde que a fonte seja 12 e tal. Mas isso não tem vindo muito porque não é ainda assim. Ainda não é uma grande preocupação, não tem se colocado nos contratos de adesão, um contrato de consumo de energia elétrica, de telefonia, ainda não está indo para arbitragem, mas é uma questão polêmica se é válido ou não. A tendência ainda é de considerar inválido se o contrato de adesão vier no formulário padrão, sem qualquer destaque, sem qualquer anotação ou assinatura expressa, ciência expressa de que existe aquela cláusula. Então, para que fosse válido, teria que ter ali um destaque com um campo para ele assinar do lado, para que ficasse comprovado de que ele teve ciência. Agora, mesmo assim, você é defensora pública, chega lá, a pessoa, uma assistida para você, bom, eu me assinei que mandaram eu assinar, porque senão não ia ter telefone. Então, assim, aí você vai considerar que a pessoa teve ciência expressa. Eu acho que em determinados casos, principalmente pessoas vulneráveis, a tendência também é de ter uma maior, dependendo do caso concreto, uma maior assistência para que essas cláusulas também não sejam válidas, né? Acho que vai depender muito do caso, assim, das partes envolvidas, e enfim. Mas é uma questão polêmica da validade. A decisão do árbitro, gente, a decisão do árbitro, ela é uma decisão que não precisa de passar por homologação judicial. Ela é válida. A sentença arbitral, ela é válida por si só. E ela não se submete ao controle judicial, salvo para questões de validade. Da mesma forma como a gente falou lá na homologação do acordo, eu não posso discutir, levar para o judiciário e falar acabou a arbitragem, o juiz arbitral, o árbitro deu a sentença, levar lá para o juiz e falar, então, não gostei, quero, você não pode ver aí para mim o que você dá, para ver qual que eu quero? Não. Olha só, a cláusula arbitral era nula, porque veio num contrato de adesão. Aí sim o juiz pode entrar, o judiciário pode entrar. Então o judiciário não faz o controle do mérito da sentença arbitral. O judiciário só faz o controle da validade. Isso. Atos administrativos. Sim, da mesma forma. Exatamente. Deixa eu pegar aqui. Aí essa sentença forma título executivo? Sim. Gente, a pergunta que não quer calar e que eu não vou responder e eu acho que vai ser difícil. A arbitragem é jurisdição? Se eu entrar agora no grande celeuma. Não, eu acho que não
não fez nem concurso. Sim, levanta a mão. Pode ser, porque ela vai intermediar ali um conflito, né, de... Ó, a gente falou de jurisdição, características, princípios, conceito. O que é jurisdição? Vou voltar no conceito? Alguém anotou? O que é jurisdição? Primeira coisa, se eu quero perguntar se ela é jurisdição, eu vou perguntar o que é jurisdição. O que é jurisdição? Função atribuída a terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com a aptidão de tornar-se indiscutível. Acho que sim. Só que assim, agora eu vou assumir aqui essa definição é do Didier. E o Didier adota a posição de que a arbitragem é jurisdição. Aí encaixou. Mas rola uma treta e na treta eu não vou entrar. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Bom, e eles vão pegar nas características, eles vão bater ali na característica. O Marinoni, que defende que não, ele entra, bom, a jurisdição é una, a jurisdição é uma representação do poder estatal, é uma função do poder estatal, acho que é ali que é o mais marcante, né? O árbitro não é investido de poder estatal. O árbitro é um particular, normalmente ex-juízes, ex-desembargadores, pessoas que já lidaram, já foram investidos de jurisdição, mas não mais são investidos de jurisdição. Então ele se prende um pouco nessa questão. Também tem o ponto da questão do controle externo, né? Então o juiz pode rever, mas só pode rever questões de validade e não de mérito. Mas pode, mas não pode. Aí fica esse debate. E tem um outro ponto também. Apesar da sentença arbitral ela valer e ela enfim, ser de modo imperativo sobre as partes, o árbitro, ao contrário do juiz, ele não tem como executar essa decisão. Ele não pode mandar penhorar a conta. O árbitro não faz penhora pelo Bacenjude. O árbitro não manda abrir a casa lá e tal. Ele pode até mandar, mas ele não consegue mandar a polícia fazer lá a reintegração de posse, por exemplo, se fosse o caso. Então ele não tem esse poder de império para determinar que os órgãos estatais cumpram a decisão. Então, uma alteração recente de 2015, que não existia, era que o árbitro ele pode dar essas decisões liminares, cautelares, em sede de urgência e tal. Está no artigo da lei 22A, 22B e 22C. Então, o árbitro ele pode deferir medidas cautelares, medidas urgentes, diretamente. Antes não podia. Antes, você estava rolando o processo arbitral, tinha que ir para o juiz, pedir a cautelar, só cautelar, aí voltava com essa decisão, cumpria lá o que você queria e ia para procedimento arbitral continuar. Agora ele faz, mas ele não tem como mandar cumprir. Para mandar cumprir, você pega aquela decisão, leva lá no juiz e pede para o juiz mandar cumprir. Então tá vendo? Ela é e não é, né? Mas é autorizada por lei, é autorizada pela Constituição. Pode delegar? Lembra a questão da indelegabilidade? Em regra não pode, mas tem umas exceções, algumas exceções autorizadas pela Constituição e pela lei. Gente, acertar a questão e não fazer mestrado em arbitragem. Existe a divergência da doutrina, eu acho que vocês podem ficar aí tranquilos. Prova de defensoria. Arbitragem no Código de Processo Civil, algumas disposições relativos à competência, à possibilidade de agravo, de manifestação, isso ao longo vocês vão ver do curso de processo, e uma lida tranquila na lei de arbitragem, assim,
Não precisa ler uma vez, assim, não precisa saber a fundo. Porque realmente tem uma incidência muito pequena. Outras provas até tem mais, na magistratura costuma cair e tal. Porque essas questões realmente são levadas para o judiciário. No dia a dia da defensoria, não é frequente, né? Não tem... E as questões dos princípios que regem a jurisdição, é possível levar isso para a arbitragem ou não? Nem se analisa, por exemplo, a questão da juiz natural, da territorialidade, da flexibilidade. Então, ó, você viu, aqueles princípios, esses aí que você falou, ó, juiz natural, inafastabilidade, territorialidade, tudo isso, esses daí são mitigados na arbitragem. Juiz natural, existe na arbitragem? Não. Você escolhe o árbitro que você quiser, a câmara arbitral que você quiser. Territorialidade. Não tem. Qual é o âmbito de atuação da câmara arbitral? Depende da câmara arbitral. Não... De exceção também? De exceção não está na própria lei. Ela pode ser depois. O tribunal arbitral ele pode ser de exceção como ele pode ser prévio. E isso por acordo das partes. Então, assim, é isso que a gente estava falando. Ela tem algumas características da jurisdição, mas não tem outras. Aí que entra a briga. Esse argumento, esse raciocínio... Preferir a Constituição. É que a gente não pode se prender de achar que a arbitragem vai ser a jurisdição. Ela tem algumas características, mas não é exatamente aquilo. Então, as partes aceitam isso. Na jurisdição, tem uma regra que fala que não pode, por outros princípios, por outras questões, que são aquelas da característica e dos princípios que a gente viu no começo. Ela não pode ser de outra forma. Porque a jurisdição ela é muito além de direitos patrimoniais disponíveis. A jurisdição lida com todos os direitos. Com o direito à vida, com o direito à liberdade, com o direito de incapazes. Então ela tem que ter esses princípios e esses conceitos muito bem firmes. Por isso que a tendência é que esses patrimoniais e disponíveis fiquem para fora, comecem a sair para meios alternativos e fiquem na jurisdição por ser ela mais fechada, mais restrita, mais rígida, por ter todas as características e princípios para as questões que realmente necessitam dessas características rígidas. Né? Às vezes se confunde muito porque, por exemplo, forma título executivo judicial, né? Então pode dar a impressão que é jurisdição, mas sim. é um meio alternativo de solução do conflito. Existe a divergência da doutrina se vai ser judicial ou não, se é jurisdição ou não, mas como uma questão ampla, assim, um conceito amplo, eu acho que a gente pode encaixar como um meio alternativo de solução de conflitos, junto com esses outros aí que a gente está vendo. Gente, eu acho que a arbitragem a gente não precisa se debater muito mais. O último ponto que eu separei, estamos aqui no horário, é a jurisdição voluntária. Tem falado aqui desde o começo, é a jurisdição contenciosa, né, que é a jurisdição clássica aí, a Caio versus Tício, com Névio em terceiro interessado brigando por um cavalo. Que exemplo ótimo, né? Todo mundo atrás de cavalo hoje em dia, né? Nunca vi, né? Vamos modernizar o exemplo. Jurisdição voluntária, uma outra espécie de jurisdição, uma outra classificação da jurisdição. Não tem ali na jurisdição voluntária, em tese, um conflito de interesses. A jurisdição voluntária, na jurisdição voluntária, o juiz vai ser chamado não necessariamente para dirimir um conflito, mas lembra que lá no conceito de jurisdição a gente tinha uma parte que falava, voltar, né, no conceito. O conceito é muito importante. Reconhecer, efetivar e proteger, além de solucionar conflito. Então, na jurisdição voluntária, o juiz vai ser chamado para proteger, para criar uma situação, para reconhecer um direito que, eventualmente, às vezes, uma pessoa está pedindo.
ela tem uma pretensão, ela tem uma justificativa, um interesse, mas não tem uma lide propriamente, não tem um conflito entre pessoas, entre partes, necessariamente. Se diz aí que é uma administração pública de interesses privados, é uma frase clássica aí para se definir jurisdição voluntária. Então, se vocês virem essa frase aí, o que seria a administração pública de interesses privados no tocante à jurisdição? A gente estaria falando de jurisdição voluntária. O novo CPC, ele trouxe uma parte, uma disposição que vai ter tem uns artigos que eu queria passar que são legaisinhos para cair em prova, e tem nessas daqui que eu trouxe. Cai em prova. 719 e seguintes. É a parte geral da jurisdição voluntária. Depois ele entra em procedimentos especiais, específicos de jurisdição voluntária e vem colocando. Gente, é meio bizarro, mas cai. Não sei tanto se indefensor, mas cai. Artigo 719. Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos da jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. O procedimento terá início, 720, o procedimento terá início por provocação do interessado, do MP ou da defensoria, cabendo formular o pedido devidamente instruído com os documentos. Aqui está, o 720 fala que o procedimento é iniciado por iniciativa das partes. Como regra, em todo o processo, o juiz inerte recebe a primeira provocação. Depois, por impulso oficial, segue o processo, até com possibilidade de vários atos de ofício. Mas é importante destacar aqui que tem algumas disposições nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária em que o juiz tem poder de iniciativa de ofício, sem também entrar no mérito da constitucionalidade ou da validade aqui dessa iniciativa de ofício. O Código prevê artigos 738, 744 e 746. Iniciativa de procedimento pelo juiz. Hipóteses muito específicas, mas é possível. Então, primeira coisa, 721. Vocês não tiveram ainda, né, citação e intimação, mas vocês sabem, né? Vocês estão só revendo aqui. Então, o que vocês acham? A gente está falando de jurisdição voluntária, não tem contencioso, não tem lide. Aqui, o juiz vai cair na prova, hein? Citação ou intimação? Vamos lá. Gente, vai, usa da lógica, usa da cabeça, pensa. Vamos lá. O que é? Por esse raciocínio é intimação. Por esse raciocínio é intimação, né? Né? Pois é, todo mundo errou. Vamos pro próximo, depois estuda pro outro. Gente, olha só. Serão citados os interessados. Vai cair, vai estar na alternativa A. Que vai colocar assim, jurisdição voluntária em negrito. E todo mundo vai fazer esse raciocínio, porque não vai lembrar dessa porcaria desse artigo. E aí você vai, é de voluntário, gente, não tem lide. Mas tá lá, serão citados os interessados. Bem como intimado o Ministério Público para que se manifestem no prazo de... Aí não dá, né, gente? Aí tem que ser 15, né? Cabalístico, o processo adora 5, 10, 15, e é isso. Se tiver que chutar, chuta no 15, que é sempre 15. Ainda mais agora, né? Agora é tudo 15. 15. Nem aquela do cara, né, da prova que falou que... qual que é o prazo de contestação? 24 horas. E o prazo de recurso? 24 horas. E o prazo dos embargos? 24 horas. Pô, você errou tudo, você não sabe nada, também não perco nenhum prazo. Isso aí. Bom, no eleitoral às vezes perde, né? 723, gente, depois da piada sem graça. 723
O juiz decidirá no prazo de... Vai cair. 10 dias, tem cheiro. O juiz decidirá no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Essa na intuição também vai derrubar todo mundo, menos nós. O juiz... Eu vou escrever 2 frases. O juiz não é obrigado. O juiz é obrigado. Bom, se tivesse que chutar, né, eu já iria aqui, porque, né, a lei aí não vai dar muita obrigação. Mas enfim, olha o resto. O juiz não é o juiz. Bom, já falei. Então vamos lá, mas vocês vão guardar. Ó, tá errado isso aqui. O juiz não é obrigado a observar critério da legalidade estrita. Olha que estranho isso, gente. Podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Então você vai chegar na prova, vai ler, você não estudou nada, você não sabe nada. O juiz não é obrigado a adotar o critério da legalidade estrita. Gente, Mas olha só como faz sentido. O que a gente estudou? O que a gente viu aqui que é a jurisdição? Que eu falei que ia ajudar. Uma das características da jurisdição. O que era? Eu vou ler de novo. O juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. A criatividade, gente. O juiz aqui vai trazer... Não tem briga entre as partes, é bacana isso aqui. O juiz vai trazer a solução mais adequada para o caso concreto. Ele vai trazer... Ele vai criar o direito, se não tiver ali, entendeu? É isso, a gente viu lá no começo. Então... faz sentido, depois volta, os conceitos vão voltando. Não é obrigado, gente, não é obrigado. Não é obrigado. Da sentença cabe apelação. E aí ele coloca alguns procedimentos que são regrados por essas disposições, que é uma espécie de parte geral da jurisdição voluntária. Emancipação, artigo 725. Subrogação, alienação, aí tem 3 tipos de alienação: extinção de usufruto, expedição de alvará, isso tem muito a ver com defensoria, homologação de autocomposição extrajudicial, tem muito a ver com defensoria também, de qualquer natureza ou valor. Então, assim, pode vir na prova também se colocar algum procedimento aqui que parece com esses nomes aqui, mas não é regrado por aqui. Então, acho bacana estar sabendo quais são esses que são regrados nesse sisteminha aqui de jurisdição voluntária. E aí, para finalizar, mais uma pergunta que não quer calar. E eu não vou responder de novo. Jurisdição voluntária é jurisdição? Não, sim. Quais são as características? O que é jurisdição voluntária? Eu não vejo pretensão no caso desse caso. Ainda mais? É ou não é? Jurisdição voluntária? Sim. O conceito de jurisdição voluntária porque é jurisdição. Vamos fazer igual todas as questões de direito, né? Tem uma corrente que fala que sim, e tem uma corrente que fala que não, e tem uma corrente mista que fala que às vezes ou depende. Prova oral, gente, prova oral tem que fazer assim. Pode ser sim, pode ser que não, excelência, mas eu adoto a corrente do meio, de depende. Não, mas eles ficam putos, o examinador fica bravo. Então, gente, olha, a corrente que prevalece é a que sim mesmo. Porque dentro aí daquele conceito mais moderno lá do Didier, que foi o que a gente adotou, ele não exige um conflito. Ele não exige uma pretensão de duas partes contenciosa.
aquele famoso pretensão resistida de partes em conflito. Isso não está mais no conceito moderno. Então a jurisdição voluntária é sim jurisdição. Faz coisa julgada, enfim, mas isso tem um debate doutrinário gigantesco, assim, né? Chegar alguém aí, dar uma aula e você pegar um livro aí e falar, putz, tá errado. Não, mas não é, porque realmente tem um debate doutrinário muito grande sobre isso. E acho que de jurisdição, assim, que eu, com apoio aí na doutrina, na lei, que eu tinha separado para falar, era um pouco disso. O próximo tema era o tema do conceito de ação, do direito de ação. Depois vem competência, depois vem intervenção de terceiros, litisconsórcio. Esses não caem, esses despencam. Aí, gente, olha, é aula com letra da lei. Não tem doutrina, é aula assim, ó, vamos estudar a letra da lei, por que a lei é assim, como que a gente associa, que método a gente faz para memorizar. É isso aí. Eu tô vendo ainda se eu vou participar dessas outras aulas com vocês, mas talvez sim. Mas se for, vai ser nesse jeito aí. Cai muito. Agora eu nem abri as provas, eu queria fazer as questões com vocês. Ó, essa aqui é de jurisdição voluntária, mas ele entra em cada uma, nos específicos, não muito do que a gente viu, que é do Defensoria do Mato Grosso, gente. Agora, acabou de ser, 2016. Perguntou uma questão específica de jurisdição voluntária. Tá aqui. A outra de jurisdição, ele fala sobre... Essa aqui é do Ministério Público do Estado do Paraná. Maio de 2017. Perguntou agora, ó, sobre jurisdição. Falava sobre cooperação, sobre condições da ação, que era o próximo tema de direito de ação. Então, assim, competência, intervenção de terceiros e tem intervenção de terceiros e litisconsórcio. Esses daí sempre tem. Junto com recursos, os temas que mais aparecem no processo civil. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da ideia, tanto aí do que eu penso sobre os concursos, eu não tenho tanta experiência, né? E nem aqui, nem nos concursos, só foi um pouquinho para tentar ajudar vocês, e qualquer coisa que eu puder ajudar, qualquer coisa, eu vou deixar o material com o meu telefone, com o meu e-mail, fiquem à vontade. Provas, concursos, questões existenciais, filosóficas, chamar para churrasco, aprovação quando passar. Foi aí na tentativa e no esforço de passar um pouquinho. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí, quem estiver assistindo também. Tomara que tenha sido útil em alguma coisa esse tempo que a gente esteve junto aqui hoje. Valeu, obrigado.